Aonde está o seu coração hoje? Neste momento, aonde está o seu coração, o seu pensamento? No tarô de hoje, então, vamos falar sobre sentimento de afinidade. Porque a afinidade é tudo, quase tudo na vida. E a reciprocidade. Muitos dizem que sem afinidade, sem reciprocidade, não existe relacionamento. E não existe. Como dizem que como dizem da matéria, que sem a matéria não existe caminho. O ser humano se apega muito com a matéria também neste ponto para que ele possa ter um relacionamento de amor, entre aspas. Porque se o amor se o seu relacionamento amoroso ele é somente visto por sua vida na matéria, é lógico que no final você vai perder, porque se um relacionamento é somente visto através da matéria, não existe reciprocidade. O que é recíproco é algo que traz o bem para os dois, ou as duas, ou homem e mulher, para nós. Então muitos dizem que no mundo espiritual nós estudamos muito a espiritualidade, os espíritos evoluídos, que nós estudamos os livros, eles falam sobre o lado sexual dos seres humanos, porque o espírito não tem sexo, está entendendo? Então, se o corpo humano, o espírito reencarnou no corpo masculino, e ele pode ter o polo. Então vamos falar novamente sobre isso. O ser humano tem os dois polos, negativo e positivo, masculino e feminino. O espírito que está no mundo dos espíritos, não importa a forma que ele vem para a Terra ou para os outros planetas, para ele o que importa é o seu resgate e o seu aprendizado e a sua evolução. Então os espíritos que têm evolução, que têm conhecimento da espiritualidade, eles não condenam ninguém, o ser humano, por sua forma de ser, de pensar, de agir. Porque qual seria a diferença condenando o ser humano por a sua forma de ser aqui na Terra? Seria algo tão atrasado isso, porque traria uma lacuna muito grande para o ser humano e os espíritos, porque seriam condenados pelo próprio ser humano. Então você compreenda que os espíritos evoluídos que estou falando aqui, eles não condenam a forma que o ser humano é, se ele é masculino, feminino. Então nós falamos aqui que existem os polos negativo e positivo. O negativo é feminino, positivo, masculino. Como
falar do seu giramundo com a sua permissão, o guardião giramundo, seu giramundo com a sua licença. Então o seu giramundo tem os dois polos, o Exu giramundo, o guardião giramundo, que é um guardião de lei, com a sua licença. Então o seu giramundo traz os dois polos, ele vem como Pombogira e Exu. Exu aqui, Pombogira aqui. Então ele é uma representação muito grande. Muitos perguntam o Exu de duas cabeças. Vamos falar aqui então de duas cabeças, seu giramundo. Exu giramundo, guardião, duas cabeças, polos masculino e feminino. Então a diferença não é duas cabeças, dois polos trabalham junto. Está compreendendo? O guardião giramundo, quando vem na Terra, grande guardião, ele vem com os dois polos para trabalhar aqui na mente humana. Grande conhecedor da mente humana, um grande conhecedor que nós gostamos muito dele. Sua presença é difícil porque ele é um compromisso muito. Então é o seguinte, voltando ao assunto, com a sua licença, falamos sobre isso. Você tem dois polos, negativo e positivo. Se o ser humano veio com a tendência a ser mais feminino, o homem ser mais feminino, ou a mulher ser mais masculina, qual é a diferença? Se o homem tem afinidade por homem, nunca falamos sobre isso, vamos falar. Se o homem tem afinidade por homem, qual é a diferença para o mundo dos espíritos? O espírito não vê sexo. E se a mulher gosta mais de afinidade por mulher, qual é o problema? Nenhum. Então, se o homem gosta de mulher, ele gosta somente de um sexo, lado sexual, vendo o corpo físico. Ele está vendo o corpo físico, porque o corpo físico foi criado para a procriação do ser humano, lado sexual. Lógico que o ser humano gosta do lado sexual, com certeza, porque faz parte do seu lado também animal, como diz aqui, é lado físico animal. Então, se ele gosta do lado físico, ele tem afinidade, não é condenável. Quem condena é quem não tem noção e não tem conhecimento da espiritualidade. Falamos isso para quebrar muito tabu, porque nós gostamos disso. O povo dos guardiões gosta muito disso aí. Principalmente as moças da noite. Então, as guardiãs, seguinte, porque as pombogiras trabalham nos polos do ser humano. Pombogira, com a sua licença falando, de novamente, agora é com pombogira, elas têm o conhecimento dos polos negativo e positivo. Por exemplo, se um moço tem a tendência, agora passa, dá licença que eu vou falar então. Se um moço tem a tendência ao lado mais feminino, uma pombogira vai falar com ele, para que ele trabalhe seu polo e ele possa equilibrar o seu polo para aceitar a sua condição. Porque ele pediu para vir para a Terra desta forma. É um karma muito grande, porque você, por exemplo, esses moços e moças que têm essa orientação, sofrem muito porque são condenados pelo ser humano que tem pensamento errado, porque ele vê segundo os parâmetros criados pelo próprio ser humano. Porque o ser humano é perito para criar leis para os outros e não cumpre as próprias leis. Então, é o seguinte, Pombogira, Dona Padilha também, trabalha, com a sua licença, trabalha neste ponto do ser humano que necessita de esclarecimento. Porque não pense que o ser humano que é assim não sofre muito. O ser humano que é o moço, moça, que tem a orientação sexual diferente, sofre muito porque não aceita-se a si,
porque ele vê muito o que o ser humano pensa da vida dele. O problema desses moços e moças é aceitar a sua condição, é só aceitar a sua vida. Aceite a sua condição, porque ninguém se preocupa, ninguém vai levar a sua encarnação. Somente você que vai levar a sua encarnação, a sua vida, a sua existência, o que você fez com ela. Então leve direito. A pessoa tem que ser o que ela é, não é? Então esta é a lei dos espíritos. Sofrimento, mas e quem não sofre nesse planeta? Se você aceita sua existência, sua vida, o que o outro tem a ver com a sua história de vida? A vida é sua. Você deve de seguir a sua espiritualidade, o que você é na sua existência, e não se preocupar com o que o outro pensa, como a carta 5 de copas, que aqui está mostrando que muitos tiram a vida porque não aceitam a sua vida. Grandes pessoas que tiram a vida não é problema, é uma causa dessa daí, porque a pessoa não se aceita. Tá entendendo? O tarô também ajuda muitas pessoas assim. Muitos. Porque o tarô engloba também o mundo dos guardiões que trabalham neste ponto dos polos negativo e positivo. Agora, você não pense que uma guardiã e um guardião vai condenar um ser humano porque tem uma orientação sexual diferente. Nunca. As que eu conheço, não. Eu conheço muitas e muitos, com a sua licença. Jamais condenariam se seu Giramundo, Exu Guardião, como ele vai condenar sendo que ele vem Pombogira e Exu? Então, é o Exu de duas cabeças, como dizem aqui, mas não é duas cabeças assim, de duas cabeças. Então ele vem com os dois polos, negativo e positivo, esquerdo, feminino, direito masculino, Exu, Pombogira. Polos. Aqui é masculino, feminino. Todo ser humano tem os dois polos. Às vezes um está com o polo mais para cima, mais ali, mais pendente para aqui, entendeu? Por isso que é tratado para que fique este assim. Por isso que falam que muitos que trabalham com guardião não trabalham com guardiã. Todos trabalham. Só que a guardiã fica do ladinho, mas todos têm. Todos têm. Essas palavras não vieram minhas. Eu sei de onde veio. Então espero que você tenha aproveitado. Foi uma aula? Foi uma conversa muito aprofundada. Aula aprofundada. Venha ser aula também. Então, que falaram aqui. Então, é que era para esclarecer esse assunto, era para ter esclarecido esse assunto há muito tempo, está certo. Então, isso foi esclarecido para você, que eu sei que você sofre por causa disso. Que o que o ser humano pensa de você, o que interessa? O que o ser humano pensa da sua vida? Nada, não interessa para ele nada. Interessa o que você faz com o seu espírito, com a sua evolução espiritual. Não importa com quem você tem na sua vida conjugal. Se você ama, não importa a forma do corpo. Se você é um moço, ama um moço, não interessa. Se você é uma moça, ama uma moça.
não interessa. Se você é um moço e ama uma moça, aqui no planeta é o certo. Estamos errando aqui já porque já estamos falando totalmente errado, porque tem tanta forma aqui no planeta de moço e moço, moça e moça, moço, moço. Existe tantas formas de... E daí o ser humano que cria tantos problemas porque não aceita. Vai dar um dilema esse vídeo que estamos falando aqui. Mas nós gostamos de polêmica, Dona Maria Padilha gosta de polêmica, por isso que temos ela de frente. Quem rege aqui é a Dona Maria Padilha. Então vamos esclarecer de uma vez. Essas palavras veio dela, com autorização dela, que ela autorizou para falar. Agradeço por ter falado isso. Me emociono neste momento por ter ouvido de tu. Eu tenho respeito muito por tu. Então, espero que esclareça muitos, porque ela sofre muito por muitos que sofrem disso. Disso não sofrem disso, porque isso não é um problema. Isso é um resgate kármico muito sofrido para quem é esta forma, este corpo físico, aqui, nesse planeta. Mas no mundo dos espíritos não importa. Então entenda que muitos ajudam aqui desta forma. Como diz Dona Maria Padilha, cada um cuida da sua vida, cada um cuida da sua história, cada um seja o que é, como Oxalá mandou. Se reencarnou, é para ser assim. Quem é o ser humano para condenar o outro? Ninguém. Então cada um que cuida da sua vida, da sua história de vida, né? Agora está condenando o outro porque ele é de uma forma. Quem é o ser humano para condenar o outro? Cuide do seu caminho. Quantos que tiraram a vida porque o outro não aceitou e hoje carregam nas costas o peso da culpa por ter levado o outro para o suicídio. Falamos aqui. Permissão sua. Então, tem o Vale dos Suicidas. No Vale dos Suicidas, muitos que estão lá eram com este moço que gostava de moço, moça que gostava de moça. E por tanta carga do ser humano por preconceito, tiraram sua existência. E neste ponto que as pombogeiras trabalham com eles e elas. Está compreendendo agora? Eu acho que nunca ninguém falou isso. Acho que falaram. Mas, então vamos deixar claro aqui. Obrigado. A tu, Laioie, muito obrigado. Meus respeitos, que nós trabalhamos juntos. Tu que cuida daqui, meu respeito muito grande. Sabe que eu tenho o maior preço por ti, por tu. Então eu espero que tenha esclarecido este povo aí, estas pessoas que pensam assim, que depois dessa conversa que tu mandou falar, seres humanos mudem a sua consciência cósmica. Parem de ficar condenando o outro, levando ao suicídio. Você que tem este vida, o tarô também ajuda nesse ponto. Aprenda que você não é o único. E você também, moça, não é a única. Existem milhões e milhões desse planeta aqui. Vamos deixar aqui. Iríamos falar de um planeta aqui perto, que é habitado por seres assim, mas vamos deixar quieto. Não foi permitido falar. Então eu agradeço você. Espero que tenha compreendido. Vai dar uma polêmica, mas nós gostamos da polêmica. Eu agradeço a tu. Bom dia, Laioie, a todos os pombogiras e os guardiões e guardiãs, com todo respeito. Bom dia, estou aqui para ver o seu tarô. Eu não condeno ninguém, jamais. Pode ser como for. Não condeno ninguém. Conheci todas e todos. Todas as formas no planeta. Então quem sou eu para condenar alguém? Nunca. Jamais. Obrigado, moça.
moço. Maioria, não é? Gostamos da verdade e não da mentira. Agora, se o ser humano gosta de condenar ao outro, achando que o outro é um boneco na mão dele, o problema é dele que condena, não é nosso. Amanhã vai responder por aqueles que tiraram a vida. Quem é a mãe que tem um filho que é assim, o pai que tem um filho que condenou. Reflita hoje na vida no que aconteceu, para que saiba os outros que vierem, para não fazer isso, para não condenar o outro, o seu filho principalmente, para que aceite o outro como ele é. Porque você somente trouxe ao mundo um espírito, mas você não é dono dele, não é dono do corpo físico e nem do espírito. Somente trouxe ao planeta alguém para caminhar com você, mas não o dono, que seja o que ele for, na existência dele. Então não condena o outro se você não sabe nem caminhar a sua estrada. Está certo? Obrigado, Laroia. Essas palavras sabe de quem veio. Não gostamos de brincadeira e nem de preconceito, de falsidade, mentira, ideologia negativa, dogmas errados. Nem dogmas nós aceitamos. Obrigado, bom dia. Bom dia aqui. Boa noite. Boa noite para quem é do boa noite, a benção para quem é da benção. Já sabe quem falou. Nós gostamos de